Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos corrente contínua, continuaremos com os métodos para análise de circuitos corrente contínua. Trataremos hoje sobre os métodos dos nós. Então, o método dos nós ele é uma metodologia de cálculo para determinarmos as variáveis, de tensão no circuito, tá? De forma aí que a gente vai utilizar os sistemas lineares, as matrizes, da mesma forma que a gente obteve aí com o método das malhas, tá? E a gente tem um roteiro aí para fazer essa montagem e depois a gente vai estar fazendo os exercícios. Então, primeiro, pede para determinar o número de nós no circuito. Então, os nós é aquele que nós temos a ligação ali entre dois ou mais ramos, né? Escolher um nó de referência e rotular cada nó restante com um valor subscrito de tensão. Então, um nó ele vai ser o potencial de referência, então a gente vai sempre comparar um nó em relação a esse. Todos os nós que nós subscrevermos com a tensão V1, V2 e enfim, quantos nós tiverem no circuito. Da mesma forma que nós tivemos das malhas, o número de malhas aumenta a ordem do sistema ali, aumenta a ordem da matriz, né? Aqui nós temos o número de nós sistema, vai aumentar o número aí dessa matriz, tá bom? Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, a todos os nós, exceto o nó de referência, tá? E suponha que todas as correntes conhecidas vão sair desse nó cada vez que aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente nesse nó. Em outras palavras, não vamos deixar influenciar pelo sentido que uma corrente desconhecida possa ter tido em outro nó. Então, cada nó ele vai ser de forma separada. Inclusive, se sai de um nó e entra em outro nó, a gente vai considerar eles da mesma forma, tá? Então, a gente vai considerar tanto num nó como em outro, independente da aplicação da lei de Kirchhoff para a corrente para outros nós. Então, quando a gente não conhece essa corrente, a gente vai ter que determinar ela, tá? De forma, nós vamos adotar aqui que as correntes que estão entrando, elas são positivas e as correntes que estão saindo são negativas, tá? E depois a gente vai resolver as equações aí de forma algébrica ou por substituição, que vocês preferirem. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, ele pede para determinar a tensão V1 pelo método dos nós. Então primeiro a gente vai adotar um nó de referência. De preferência, nós temos que adotar esse nó de referência que seja comum a todos os nós. Normalmente, como é feito, a gente sempre coloca na parte inferior aqui, sempre buscando o negativo da fonte, esse negativo aqui todinho. Então, todo esse aqui vai ser o nosso nó de referência. Então, podemos aqui colocar como fosse o nosso terra. E os outros nós vão ser subscritos como V1, V2, V3. Entretanto, esse exemplo é simples, né? Tem apenas um nó. Apesar de ter duas malhas, nós temos apenas um nó, que é o encontro. Okay? E qual que é o detalhe? Como esses três ramos estão em paralelo, toda a tensão aqui, nós medimos de referencial a V1 a esse terra, ele vai ser V1. A mesma forma aqui vai ser V1 e aqui vai ser V1. Então reparem aí que é um sistema bem simples, né? Apenas uma equação. Então, como nós determinamos que as correntes estão saindo do nó, elas são negativas, né? Então, lei de Kirchhoff das correntes, nós vamos colocar aqui, aqui é uma corrente que sai, aqui é uma outra corrente que sai, porque elas são desconhecidas, correto? Então aqui eu posso chamar de I1, aqui I2, e essa terceira corrente, como ela tem uma fonte de corrente aqui, ela me fala aqui, informa, né, que temos uma corrente de 1 ampere entrando neste nó, porque essa corrente ela circula por todo esse ramo, é um circuito série nessa ocasião. Então essa corrente é conhecida. Por ela ser conhecida, a gente sabe que I3 está entrando e ela é positiva, no caso, porque nós estamos adotando isso. Então, vamos fazer a equação da malha, né? Então, o nó V1, então a gente aplica aí a lei de Kirchhoff das correntes, onde nós temos que menos I1 menos I2 mais I3 é igual a 0. E I3 a gente conhece, I3 é igual a 1 ampere. Tranquilo. Como que nós determinamos as correntes? Então, vamos lá. I1 é a corrente que circula neste ramo. I1 ele vai ser o quê? Se vocês repararem, vai ser esse potencial V1 deslocando aqui até esse outro potencial aqui, a medida. E ele então vai ser um potencial menos o da fonte, porque
essa fonte ela está contrária a esse outro potencial. Então, teremos aí que I1 ela vai ser igual a V1 menos E, tá? E como aqui nós temos a potencial, temos que dividir pela resistência. Então, vai ser dividido pela resistência R1. Então, este aqui é o valor da corrente que circula aqui, I1. Então, é um valor aí que é determinado aí, que nós vimos, é a lei de Ohm, né? Queda de potencial em cima dessa resistência, né? Nós temos a corrente que circula sobre ela. E I2 é da mesma forma, só que aqui não temos pontos de tensão. Então, é diretamente, ó, a tensão em cima dessa resistência, ela vai ser justamente o valor de V1. Então, é V1 sobre R2. Então, podemos substituir na equação aqui, né? Então, I1 é V1, que a gente não sabe, então vou colocar aqui menos, parênteses, V1, que nós não sabemos, menos 24, que é o valor da fonte, dividido por 6. O I2 vai ser menos V1 sobre 12. E I3 vai valer o valor de 1 ampere, que já é um valor já conhecido, né? Podemos aqui deixar todos fracionados, bonitinhos, né? Então, vamos deixar aqui menos V1 sobre 6. Menos com menos é mais, então mais 24 sobre 6. Menos V1 sobre 12, mais 6 é igual a 0. Vamos agora podemos fazer esses V1, né? O V1, vamos fazer o mínimo múltiplo comum dele. Então, aqui vai ser 6 e 12. Então, vai dar o valor de 12. 12 dividido por 6 dá 2, então vezes V1, então menos 2V1. Menos 12 dividido por 12, 1, vezes V1, vai dar o valor de V1. 24 sobre 6 vai dar 4. Aqui não é 6, aqui é 1. Mais 1 é igual a 0. Ok? Então, agora nós temos menos 3V1 sobre 12, mais 5. Então, menos 3V1 sobre 12, mais 5 é igual a 0. Passo esse número que está somando para o outro lado, fica negativo, né? Então, fica menos 3V1 sobre 12 é igual a menos 5. Esse está dividindo, passa para cá multiplicando, e depois esse que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, V1 vai ser igual a 12 vezes menos 5, dividido por menos 3. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, 12 vezes 5, 60, dividido por 3, é igual a 20 volts. Ok? Então, nós determinamos o valor aí da tensão V1. Se nós quisermos determinar os valores das correntes, agora ficou fácil, né? Temos aqui, então, se nós formos determinar I2, vai ser igual a 20 sobre 12, vai dar 1,667 amperes. I1 vai ser 20 menos 24 sobre 6. Então, 4 sobre 6 vai dar menos 0,667 amperes. O que isso significa? Que, na verdade, a corrente ela não está saindo e, na verdade, ela está entrando nesse nó, tá? Mas como nós adotamos esse sentido, então ela vai oferecer aí um valor negativo, ok? O próximo exemplo tem um pouco mais de nós, né? Um pouco mais complexo, entretanto, não foge aí da metodologia. Ele pede para determinar o valor da queda de tensão VR3 no resistor R3 pelo método dos nós. Então, primeiro, vamos aí adotar um potencial de referência. Então, vamos adotar aqui, ó, essa parte inferior, como a gente adotou anteriormente. Então, todos os outros nós vão estar relacionados a ele. Neste caso aqui, nós temos dois nós, tá? Então, temos um nó aqui e outro nó aqui. Vou chamar aqui de V1 e este aqui de V2.
Novamente, a gente vai adotar aí as correntes que estão saindo, né, como negativas. Então, todas elas vão estar saindo. Então, aqui I1, aqui neste nó I2 e aqui I3, por exemplo. A corrente 3 é conhecida e ela está saindo do nó V1. Então, a gente sabe que I3 vai valer 2 amperes, tá? Então, ela já é determinada aí, já sabemos ela. E aqui nós podemos ainda relacionar. Então, nesse nó de V2, temos a mesma corrente de 2, que na verdade estaria entrando agora de V1 para V2, ela vai sair também aqui por V2. A gente vai adotar independente desses nós. Da mesma forma aqui, ela vai estar saindo, mas como aqui é uma corrente conhecida, a gente sabe que ela vai entrar neste nó. Então, é a mesma corrente I3. E por fim aqui, nós temos a corrente saindo aqui, vamos chamar de I4. Tá? São as correntes que a gente está adotando. E se a gente for calcular essa corrente I3 determinada pelo exercício, a gente sabe que I4 vai ser igual a I3 do exercício aqui, para sabermos o resultado. Tá? É só para a gente realizar os cálculos. Então, nós temos que fazer a mesma forma, tem que fazer de nó por nó. Então, primeiro, nós vamos fazer para o nó V1, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, aplicando, o que nós temos? Então, a corrente vai ser menos I1, menos I2, menos I3 é igual a zero. É menos I3 porque a gente sabe que ela está saindo, e realmente ela está saindo com 2 amperes. Tá? Então, o I1 ela vai ser menos V1 menos E dividido por R1. Então, V1 menos E dividido por R1. O I2, detalhe, nós temos o potencial, esse resistor R2 ele está entre o potencial V1, 2, porque é V1 menos V2, dividido por essa resistência. Então, é justamente isso. Então, teremos V1 menos V2 dividido por R2. E, por fim, nós temos a corrente que já é conhecida, ela vale 2 amperes, né? Então, é bem tranquilo. Podemos agora substituir para os valores já conhecidos. Vamos separar aqui. Então, V1 sobre R1. R1 ele vale 8, então é menos V1 sobre 8. Menos com menos mais, então mais 64 sobre 8. Menos V1 sobre R2, que é 2. Opa, 4. Mais V2 sobre 4. Menos 2 é igual a 0. Então, continuando o desenvolver, né? Então, temos aí que é menos V1 sobre 8. Menos V1 sobre 4. Mais V2 sobre 4. Vamos deixar esses dois juntos. Então, 64 sobre 8 vai dar 8. 8 menos 2, então vai dar o valor de mais 6 é igual a 0. Certo? Então, continuando, vamos passar esses números negativos de V1, vai ficar ao outro lado para ficar positivo, tá? Para ficar um pouco mais bonitinha a equação, podemos dizer assim. Então, temos aí que 1/8, podemos deixar dessa forma, acho que fica mais fácil. 1/8 mais 1/4, V1, mais 1/4 V2, é o para menos, aqui porque passamos para o outro lado, então fica negativo, é igual a 6. Detalhe, sempre que nós vamos utilizar o método dos nós, vai aparecer esses números fracionados, que se vocês lembrarem, quando a gente monta as matrizes, temos as tensões, né? A tensão é igual a RI, correto? Quando nós queremos descobrir a corrente, já que nós estamos determinando o valor das correntes, aqui neste caso, que são conhecidas na verdade, ela vai ser igual então a V sobre R. Como é difícil, um pouco complicado fazer divisão de matrizes, a gente sabe que 1 sobre R vale condutância. Então, a corrente aqui, na verdade, ela vai ser igual a
V vezes a condutância, que é justamente esse 1 sobre R é o valor dessa condutância que está sendo multiplicado pela tensão, ok? Por isso sempre a gente vai encontrar desta forma os valores das resistências, tá bom? Então, continuando. Inclusive, se vocês preferirem trabalhar com números já calculados, a calculadora fica 0, alguma coisa, mais 0,25, também fica a critério de vocês. Então, aqui fazemos o mínimo múltiplo comum. Ficamos aí com 3 oitavos V1 menos 1 quarto V2 é igual a 6. Então, temos aqui o nosso primeiro sistema, né? Tá? E agora vamos fazer para o nó V2 o mesmo procedimento. A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, onde nós teremos menos I2 mais I3 menos I4 é igual a 0. Menos I2 agora vai ser o inverso, né? Vai ser menos V2 menos V1 dividido por R2. Ok? Mais I3, porque é a corrente conhecida, mais 2, menos I4. Vai ser então a V2 sobre R3 é igual a 0. Ok? Então, continuando, nós temos então que aqui vai ficar menos V2 sobre R2, que é 4, mais V1 sobre 4, mais 2, menos V2 sobre 10, é igual a 0. Podemos passar ao outro lado, vai ficar aqui então 1 quarto, né? Menos 1 quarto V1 mais 1 quarto mais 1 sobre 10 V2 é igual a 2. Bom, se nós fizermos continuarmos, né, resolvendo, ficamos aí com menos 1 quarto V1 mais 7 sobre 20 V2 é igual a 2. Então temos dois equacionamentos. E esses equacionamentos nós temos um sistema, né? Então podemos organizar ele com um sistema que então é 3 oitavos V1 menos 1 quarto V2 é igual a 6. E o outro é menos 1 quarto V1 mais 7 sobre 20 V2 é igual a 2. Da mesma forma, a gente pode fazer por substituição ou por matrizes. Vou fazer esse exemplo por substituição. Por matrizes é da mesma forma, vocês vão calcular os determinantes, enfim. Então, podemos deixar em função aqui de V2. Então, aqui, ó, se nós pegarmos a equação, aqui é a equação 1, aqui é a equação 2. Então, a equação 2, temos aí que 7 sobre 20 V2 é igual, passa esse aqui para o outro lado, fica 1 sobre 4 V1 mais 2. Continuando aí o cálculo, passa esse 20 agora que está dividindo para se multiplicando, e esse 7 para cá dividindo. Ficamos aí com V1 sobre 4 mais 2. Tudo isso multiplicado por 20 e dividido por 7. É um valor de 5V1 mais 40 sobre 7 é igual a V2. Então, esta equação já determinamos. Agora, se nós substituirmos, então, continuando, então, substituindo 2
em 1, temos então que 3/8 V1 menos 1/4, né? Vezes V2. E V2 ele vai valer 5V1 mais 40 divididos sobre 7 é igual a 6. Continuando, nós ficamos aqui com 3/8 V1 menos 1/4 sobre 1/7 vai dar, na verdade, 4 vezes 7, 28. Então, menos 5V1 mais 40 sobre 28 é igual a 6. Agora, podemos desmembrar, né? Separarmos esse 40 sobre 28. Então, ficamos aqui com 3/8 V1 menos 5V1 sobre 28 mais 40 sobre 28 é igual a 6. Tudo isso aqui é dentro desse valor aqui, ó, todo aqui. O que vai acontecer? Esse menos vai multiplicar com esse, fica negativo, e vai ficar também negativo nessa parte. Então, continuando, então, na verdade, nós ficamos aqui com 3/8 V1 menos 5V1 sobre 28 é igual a menos, passa para o outro lado, fica mais, então 6 mais 40 sobre 28. Aqui podemos continuando os cálculos, fazendo o mínimo múltiplo comum aí, nós temos que ficamos com 21 V1 menos 10 V1 dividido por 56 é igual a 6 mais 40 sobre 28. Isso aí vai nos dar um valor de 11 V1 é igual a 6 mais 40 sobre 28 vezes 56. Então, V1, 11V1 vai ser igual a 416. Agora, para descobrir o V1, basta ir 416 dividido por 11. Vai dar um valor de 37,82 volts. Determinados o valor de V1, conseguimos determinar o valor de V2. Visto aí, porque V1 é este potencial aqui. Então, para que nós determinemos o valor da queda de tensão de VR3, temos que determinar o valor de V2. Então, para determinar o valor de V2, podemos, então, agora substituir. Então, V2 ele vai ser igual a 5 vezes V1, que é 37,82, mais 40 sobre 7. É o valor de 32,73 volts. Este é o valor de V2. Se nós quiséssemos determinar a corrente aqui que circula por esse resistor, basta aí, então fazermos aí I4, né, ou I3, como está no exercício ali, 32,73, dividido para a resistência, que é 10 ohms. Então, teremos aí uma corrente de 3,273 amperes. Beleza? E agora, o último exercício. Quando nós temos uma fonte de tensão em paralelo com um circuito, então nós temos aí um nó já determinado. Então temos uma fonte de tensão direto em paralelo. Então a gente já tem a informação do valor deste nó, visto aí que as tensões em paralelo são a mesma, correto? Então nesse exercício 3, ele pede para determinarmos o valor daquela tensão nesse resistor aqui, R4. Novamente a gente vai adotar um potencial de referência. Vamos colocar aqui, ó, que é algo comum para todos os nós, que normalmente a gente adota aí, colocando no negativo das fontes, tá? De preferência.
Então aqui no caso, se vocês analisarem, nós temos 3 nós, ok? Temos esse nó, vou chamar aqui de V1, esse outro nó V2 e este terceiro nó V3. Analisando somente os nós, nós percebemos aí que teríamos aí um sistema aí com 3 equações. Entretanto, por conta das características dessa fonte já estar conhecida, como dito anteriormente, então essa fonte aqui ela possui 20 volts, e se nós medirmos aqui o potencial de V1, que é deste nó, em relação ao de referência, realmente ele vai nos fornecer aqui o valor de 20 volts, que já é conhecido. E qual é o detalhe? É que V1, a tensão de V1 é igual a V2. Então, por ser a mesma tensão, a gente pode considerar aí que V2 é igual a V1. Então, todo esse nó, na verdade, é um só. A gente vai chamar ele de um nó. Todo esse aqui é o mesmo nó. Então, vou chamar ele de V1 de qualquer forma. Então, é porque são os mesmos potenciais. Então, a gente não tem por que trabalhar de maneira diferente, tá bom? Então, se ele é conhecido, a gente não precisa se preocupar com ele. Então, V1 ele vai valer 20 volts. E qual vai ser a única incógnita que nós temos? Temos o nó V3 aqui, nesse caso. Nós precisamos determinar o seu equacionamento. E ele vai estar em relação a esse nó V1, como vocês vão ver a partir de agora. Então, determinados aqui, então a gente vai chamar essa corrente aqui de 1, está saindo negativo. Essa corrente aqui, na verdade, é I4, vamos chamar ela de I3, tá? E essa corrente aqui vamos chamar de I2. Todas elas saindo são negativas, a gente está supondo aí que são negativas, porque nenhuma delas são conhecidas. A gente não tem fonte de corrente, não tem informação aí de qual que é o valor dessa corrente. Então aí vamos fazer o equacionamento do nó V2. Então o nó V2, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes novamente. Então temos aí que é menos I1, menos I2, menos I3 é igual a zero. Menos I1 vai ser o quê? A diferença de potencial de V3 em relação ao nó, porque aqui, ó, a tensão nele aqui vai ser V31, a diferença entre 3 e 1. Então, menos V3 menos V1 dividido por R1. E 2, ela vai ser novamente, ó, V3 menos V1, porque esse nó é como se fosse todo ele, porque são as mesmas tensões, né? Então, aqui nós também temos V31. Então, temos aí V3 menos V1 dividido por R3. E por fim aqui, é direto, né? Aqui a tensão aqui é V3. Então, é menos V3 sobre R4. É igual a zero. Tá? Então, agora vamos substituir os valores, tá? V1 é conhecido, então, como ele é conhecido, a gente pode já substituir. Então, temos aqui menos V3 menos 20 dividido por R1. R1 vale 8. Menos V3 menos 20 sobre R3. 8 também. Menos V3 sobre 10. É igual a 0. Agora, vamos reorganizar. Vimos aqui que só temos uma incógnita, então podemos trabalhar diretamente este valor. Então, ficamos aí com menos V3 sobre 8, mais 20 sobre 8, que é menos com menos fica mais, menos V3 sobre 8, mais 20 sobre 8, menos V3 sobre 10 é igual a 0. Então, esses valores que estão negativos de V3 podemos passar para o outro lado, vão ficar positivos, que nós teremos a seguinte característica, vai ficar 1/8 mais 1/8 mais 1 sobre 10 vezes V3 vai ser igual a 20 sobre 8 mais 20 sobre 8. Fazendo os cálculos aqui dessas duas
incógnitas, né? Na verdade, essas duas frações, temos aí então que 0,35 V3 vai ser igual a 5. Então, este número que está multiplicando para cá dividindo, então V3 é igual a 5 sobre 0,35, que é igual a 14,28. Ok? Então, quando temos uma fonte já ligada diretamente, que já nos informa o valor deste nó, e outra característica importante é quando nós temos o paralelismo, nós podemos aí determinar que, então, como V1 aqui é igual a V2, podemos trabalhar somente como se fosse o nó V1 apenas. Okay? Então, é um fato a se atentar quando nós temos aí fontes de tensão ligadas diretamente a um nó, que é o valor de diferença de potencial entre a referência e esse nó já é um valor conhecido. Ok? Então, espero que tenham gostado desta aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.